Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Então hoje o nosso assunto vai ser o quê? Critérios de divisibilidade, ok? Assim, o que é importante já desde o início saber é o que? Quando o número é divisível por outro, quando o resultado ele der exato, pessoal, ok? Quando não der resto, ok? Quando o resto for igual a zero, não der resto, eu digo isso, né? Quando o resto for igual a zero, daí a gente pode dizer que um número é divisível por outro. Nós temos aqui uma tabelinha que eu busquei na internet que nos ajuda muito. Como vocês podem ver, está faltando a divisibilidade, por exemplo, do número 7, né? Por quê? Porque ela é a mais complexa. Então a gente vai deixar por último para esclarecer como se faz essa divisibilidade por 7, ok? As demais são muito mais tranquilas e vocês vão ver a partir de agora da nossa aula. Vamos fazer uma aula corrigindo, né? Corrigindo, fazendo atividades, fazendo exercícios, ok? Então vamos lá, eu já vou colocar algumas continhas. Então, pessoal, num primeiro momento, como vocês podem verificar aí, eu tirei a nossa tabelinha, porque agora, olha só, a pergunta, ela pede para a gente realizar a divisão, ok? Então a tabelinha, tirei a tabelinha por enquanto, depois a gente vai utilizá-la bastante. Lembrando, então, você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva sempre que lanço vídeos de matemática, ok? Esse aqui está direcionado a ensino fundamental, porém você que está fazendo o Enem, vai fazer o Enem, você que vai fazer o vestibular, precisa lembrar da matemática básica, então talvez para você também seja importante, ok? Eu vou deixar as perguntas na descrição do vídeo, então antes de você assistir a aula, o ideal é que você responda as perguntas e veja se você acertou, ok? Esse caso específico aqui, desculpe, esse caso específico, ele pede para a gente realizar a divisão. Então vamos lá, ó. Porque 69 é divisível por 2, ok? Então como a gente faz a divisão? Lembra lá, eu tenho um vídeo aqui sobre a revisão das 4 operações, mas vamos lá, ó. Tenho 6. 6 é divisível por 2? Sim, é divisível por 2. Dá quanto? Dá 3. Por quê, pessoal? 2 vezes 0 igual a 0. 2 vezes 1 igual a 2. 2 vezes 2 igual a 4. 2 vezes 3 igual a 6. Olha o 6 aqui, né? Nós temos 2 vezes 4 igual a 8 e 2 vezes 5 igual a 10. Beleza? Parte da nossa tabuada. Então, eu sei que se eu fizer 2 vezes 3, eu vou chegar no 6. 6 menos 6, 0. Baixo do próximo número, que é o 9. 9 é divisível por 2. Eu não tenho nenhum exato, então tenho o que? O 8 e o 10. A gente escolhe o menor, o 8. Então 2 vezes 4 igual a 8. 9 menos 8. Restou 1. Restou 1, pessoal, ok? Se restou 1, quer dizer que a divisão não é exata. Então, a gente pode dizer que 69 não é divisível pelo 2, ok? Desculpe aí, pessoal, vou dar uma pausinha porque o Corinthians ganhou. Então, e daí o carro, o carro passou com som alto, né, aqui na rua e atrapalhou a aula. Mas tudo bem, vamos lá para a segunda. 69 é divisível por 3, né? Então, ó, 3, tabelinha, tabuada do 3. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9. Olha só, 6 a gente encontra aqui, a gente sabe que 3 vezes 2 é 6. 6 menos 6, 0. Baixo o próximo número é 9. E nós temos aqui, ó, 3 vezes 3 é 9. Qual o resto? Se o resto é igual a 0, sim. Então aqui sim é divisível, aqui não. Então, é lógico que quando você for responder, você diz na primeira, não é divisível, pois o resto é
1. A segunda, olha os carros vindo aí de novo, pessoal. Sim, é divisível, pois o resto é 0, ok? Vamos para a nossa 3, vamos ver se os carros não vão se aproximar tanto, senão eu vou ter que dar uma pausa de novo. Vou ter que dar. Então, pessoal, tô mal informado, não foi o Corinthians, foi o São Paulo. Para mim, não importa qual dos dois, né? Então, vamos lá, vamos para a nossa... vamos para a letra C, né? Vamos lá. 40 é divisível por 3. Então, ó, a gente pega o 40 e faz a divisão por 3. Lembrando da tabuadinha, então, ó, 4 divisível por 3, sim, é o mais próximo, né? Ó. 3 vezes 1 dá 3, então eu consigo fazer essa conta. 4 menos 3 é 1. A gente baixa o próximo número, 0. Daí, se a gente for olhar a tabuada, nós temos 3 vezes 3 igual a 9, 3 vezes 4 igual a 12. A gente pega o mais próximo menor, né, pessoal? Então dá o quê? 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Então, se nós temos o resto 1, não é divisível, né, pessoal? Não é divisível, pois o resto é 1. E vamos para o 40 dividido por 5. Estão começando a se aproximar de novo, pessoal. Glórias do passado. Então, olha só. 5. Nós temos o quê? Na tabuada do 5, nós vamos ver que nós temos o quê? 5 vezes 8 é igual a 40. Quem lembra da tabuada já vai dar certinho, ó. 5 vezes 8, 40. Resto, 0. Resto, 0. Sim, é divisível, pois o resto é 0. Estamos falando ainda sobre o critério de divisibilidade. Qual critério? Que tem que dar um número natural e que a divisão tem que dar um número natural e que o resto seja 0, beleza, pessoal? Vamos para nosso próximo exercício, então. Então, pessoal, eu vou retornando, então. Continuando ainda falando a respeito dos critérios de divisibilidade, quando o número é divisível ou não por outro. Então, a gente agora passamos para o 7, ok? Lembrando do resto, né? O resto, nesse caso, tem que ser 0. O número inteiro natural divisível, o resultado deve ser um número inteiro natural, ok? E os bombas continuam, pessoal. Então ele pergunta assim, ó, 48 é divisível por 7? 56 é divisível por 7? Ou seja, todos esses números aqui, quais são divisíveis por 7, ok? Então assim, ó, o básico da tabuada a gente tem que saber, ok? Então aqui, olha só, o que é o básico? A gente pega lá, 0 vezes 7, 0. Opa! A gente pega 1 vezes 7, ou 7 vezes 1, 7. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 7, 28. 5 vezes 7, 35. 6 vezes 7, 42. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56, ok? 7 vezes 9, 63 e 7 vezes 10, 70, ok? Então a gente tem que lembrar um pouco da tabuada. Olha só, se a gente observar aqui, ó, 48, eu tenho os números próximos, é 42 e 49. Quando a gente vai fazer a divisão, a gente sempre escolhe o número menor, ok? Se não tiver o igual, né? Então o menor é o que? 6 vezes 7. Eu coloco aqui, ó, 6. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir vocês, ok? 6 vezes 7 é o que? 42. Então, 48 menos 42, nós temos 6, ó. Nós temos resto 6, ok? Resto 6, o resto é diferente de 0. Se o resto é diferente de 0, não é possível continuar a divisão. 56 aqui, ó, nós temos 56 na própria tabuada. 7 vezes 8, 56.
56 menos 56, resto 0. 63 também aqui na tabuada. 7 vezes 9, 63, resto 0, ok? E 80? Olha, eu sei que a tabuada do 7 ela é crescida de 7 em 7. Então aqui, ó, se eu fizesse 7 vezes 11, seria 77, ok? Então, ó, eu colocaria uma vez o 7. 7 vezes 1, 7, ok? Porque é possível dividir. 8 menos 7, sobrou 1. Baixo 10, olha. 10 eu consigo dividir? O mais próximo é 7 vezes 1. 7 vezes 1 dá 7. 10 menos 7, 3. Então o resto é 3. O 3 eu não consigo mais dividir por 7, ok? Não, pelo menos, para deixar o número inteiro. Ele teria um decimal. Não é isso que a gente está tratando agora. A gente está querendo saber se o número é divisível ou não, né? 147, ó. 2 vezes 7 dá 14. Baixo 7. 7 vezes 1 dá 7. Resto 0, pessoal, ok? Desculpe os fogos. Resto 0, então é divisível, olha só. Então os que são divisíveis têm o resto 0, ó. Aqui, esse aqui é resto 0 e resto 0. A gente está falando do nosso primeiro critério de divisibilidade de um número pelo outro, ok? Então nós vamos para a questão 3 agora, ok? Olha só, pessoal, essa atividade, o que ela nos traz, ó? Ela pede os números naturais menores que 20, incluindo 0, que são divisíveis por. Daí ele dá vários números para a gente fazer essa divisão. Só que ele nos traz uma condição, ó, números naturais, ok? Números naturais menores que 20, incluindo 0. Que números são esses, então? O número natural é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18, o 19 e acabou aí, né, pessoal? Por quê? Porque ele pede menores que 20, ok? Então eu escrevi todos, ele ainda pediu para você incluir o 0 para lembrar que o 0 faz parte dos números naturais, ok? Então quais são divisíveis por 2, pessoal? Ok? O 0. Ó, vou botar aqui o 0, por quê? Ué, porque ele está na tabuada, né, pessoal? 2 vezes 0 é quanto? É 0. Então, o 0 é divisível por 2. É 0. Qual o outro? 1 é divisível por 2? Não, não tem na tabuadinha, né? Nós temos o que? 2 vezes 1, que é 2, ou seja, o 2 é divisível por 2. O 3 não é. O 2 vezes 2 é 4, ó, o 4. Então, o 4 é. O 2 vezes 3 é 6, tá aqui. O 2 vezes 4 é 8, tá aqui. O 2 vezes 5 é 10, ok? O 2 vezes 6 é 12. 2 vezes 7 é 14, né? Então aqui quais são os números? Estou colocando 12, 14, 2 vezes 8 é 16, 2 vezes 9 é 18 e 2 vezes 10 é 20, ok? Então a gente só vai chegar até o 18, porque o 20 não está incluso aqui, não é mesmo? Observando as regrinhas, então o 20 não está incluso. Ah, o 18 tá, então a gente coloca até o 18, né? Vamos pensar agora no 3, tudo bem? Até vou mudar a cor aqui da caneta, tá? Então, quais são divisíveis por 3? A gente tem que lembrar da nossa tabuada, ok, pessoal? Lembrando na tabuada. Ó, quanto é 3 vezes 0? É 0. Então, 0 também é divisível por 3. Qual o próximo? 3 vezes 1 é 3, ó. 3 também é divisível. 3 vezes 2 é 6.
3 vezes 3 é 9. 3 vezes 4 é 12. Olha o 12 aqui. 3 vezes 5 é 15. 3 vezes 6 é 18. Olha o 18. E 3 vezes 7 é 21. Passou do nosso escopo, né, pessoal? Dos nossos números que são permitidos. Então, só até o 18, né? Ok? Então, a gente pode até colocar depois algum sinalzinho diferente para identificar. Mas, por enquanto... Opa! Eita! Por enquanto é esse. Vamos para o 5. Escolhi outra cor para o 5. Vamos lembrar a tabuada do 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. Posso parar aí? Eu já deveria ter parado no 20, né, pessoal? Por quê? Porque é até o número 19, né? O 20 não está incluso, porque é menores que 20. Então, ó, quais são os números? É 5, 10 e 15. Ah, e o zero, né, pessoal? O zero é o primeiro, né? Na realidade, o zero é o primeiro, ok? Então, é 0, 5, 10 e 15, né? Os números que são divisíveis por 5. Vamos para outra. A D. 10. Tabuadinha do 10. 10 vezes 0. Esse meu zero ficou feinho. 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. Ó, passou já. Então a gente sabe que os números são 0, 10. Só esses são divisíveis por 10. E agora? Agora sobrou 20. Vamos pensar na tabuada do 20. 20 vezes 0, 0. 20 vezes 1, 20. 20 passou, né, pessoal? Então o número é 0. É só isso, professor, é só isso. E 30? 30 vezes 0, 0. 30 vezes 1, 30. Passou. 30 também é só 0, ok? Então, isso é para vocês lembrarem dos critérios de divisibilidade. O primeiro critério é dar resto 0, ok? Vamos para a nossa próxima. Olha só, pessoal. Lembrando, você que não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, compartilhe meus vídeos e deixe seu like, ok? Quero ajudar você a aprender um pouquinho mais de matemática. Olha só, um número é divisível por 12, ele está afirmando, ok? O número 2472 é divisível por 12, ponto. Qual é o próximo número natural que é divisível por 12? Olha só, pessoal, vamos pensar um pouquinho antes. Eu nem vou resolver esse problema agora. Ele fez uma afirmação. Então vamos falar do nosso 2, ok? 2 é divisível por 2, não é? Está na tabuada do 2, que dá 1. Qual é o próximo da tabuada do 2? É o 4, dividido por 2, que dá 2. Qual é o próximo? É o 6, dividido por 2, que dá 3, ok? Olha só, se você perceber o crescimento dos números que são divisíveis por 2, eles crescem o quê? De 2 em 2, não crescem? Exato, é o mesmo valor que você está usando para dividir, né? Ele vai ser acrescido para você conseguir fazer essa divisão, só um pouquinho. Então assim, pessoal, por exemplo, ó, nosso dividendo, nosso divisor e nosso quociente, ok? Para uma divisão ser exata, o resto tem que ser zero. Então, o nosso dividendo, ele vai crescer o valor do nosso divisor, ok? 2 mais 2 mais 2 mais 2, assim por diante. Se fosse 3 dividido por 3, vai crescer também na mesma série, ó. 3, daí eu aumento 3, daí eu aumento 3, daí eu aumento 3, ok? A lógica é essa, ou seja, se eu estiver dividindo o número por 12, eu sei que
2.472 é divisível, porque ele fez uma afirmação, ele não pediu para fazer a divisão. Se eu colocar mais 12, eu vou ter um valor de 2.484, que vai ser divisível por 12, né? Olha só, vamos fazer essas divisões agora para provar. 24 dividido por... Deixa eu pausar, pessoal. Deixa eu pausar aqui, que às vezes fica impossível, o som fica muito alto aqui, né? Então, ó, 24 dividido por 12 é 2, né, pessoal? Dá exato, 24. 24 menos 24 dá 0, né? Qual o próximo número que eu vou baixar? Baixo o 8. A gente baixa o número de cada vez, né, pessoal? Baixou o 8 não dá. Ah, dá sim, porque 12 vezes 0 é 0. Então, ó, 12 vezes 0, 0. Continua a divisão, 8. Próximo número que eu baixo, 84. 84, agora sim, ó. 84, quantas vezes eu vou ter aqui? Se eu fizer 7 vezes 12, 7 vezes 2 é 14. 7 vezes 1, 7 mais 1, 84, pessoal, ok? Deu exato, resto 0, né? Você não lembra da divisão? Assista meu vídeo sobre as 4 operações, revisão das 4 operações, ok? Então eu sei que é 207 vezes o próximo número natural depois de 2.472, ou seja, se eu pegasse e dividisse esse número aqui por 12, eu saberia que é 206, ok? Por quê? Porque aqui eu acrescentei mais 12 nesse quociente, nesse resultado, né? Para o quociente aumentar 1, o meu, o meu divisor, o meu dividendo, né? Eu tenho que acrescentar 12, ok? O meu dividendo eu tenho que acrescentar 12. Porque aqui, vamos deixar claro, ó. Dividendo, divisor, quociente, ok? São os termos que a gente usa, né? Então, ó, dividendo, divisor e quociente. A moto está passando aqui, pessoal, beleza? Então, o raciocínio que você deveria utilizar é esse. Nós ainda não chegamos nas regrinhas que eu quero que a gente chegue, mas já vamos chegar. Olha só, pessoal, nessa resolução, lembrando que as atividades elas estão na descrição do vídeo, ok? Então tem a foto de todas as atividades. Então aqui eu não vou escrever todas elas, ok? Nem vou recortar. Mas assim, ó. Primeiro, assim, pra gente colocar verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso, ok? Qualquer número natural, olha só, primeira afirmação. Qualquer número natural diferente de zero é divisível por si mesmo, diferente de zero, ok, pessoal? Então, ó, 1 é divisível por 1? Sim, 1 vezes 1 é 1, né, pessoal? Então dá o próprio 1. E 2, vamos dar exemplos, né? É divisível por 2? 2 vezes 1 é 2. E 3 é divisível por 3? 3 dividido por 3 é 1. 4 é 1. 5 dividido por 5 é 1. Ou seja, qualquer número natural, com exceção do zero, dividido por ele mesmo, vai ser 1. Então, é verdade. É possível dividir? É possível, ok? É possível dividir por si mesmo. Segunda afirmação. O número 1 é divisível por qualquer número natural. Olha só. Ele falou qualquer número natural. Beleza, pessoal? Se a gente pegar a divisão por zero, olha só. O zero é um número natural. Então, se eu pegar e dividir 1 por zero, não tem, né, pessoal? Por quê? Se a gente olhar a tabuada do zero, 0 vezes 1 é 0. 0 vezes 10 é 0. 0 vezes 1000 é 0. Ou seja, não existe um número aqui que se aproxime de 1. Não adianta, não existe uma multiplicação. Então, o 1 não pode ser dividido por 0, ok? Como eles não fizeram a exclusão nessa afirmação, então não é possível. A C.
qualquer número natural é divisível por 1? Agora sim, ele está perguntando se o zero, por exemplo, o zero é um número natural, é divisível por 1? Sim, porque 1 vezes 0 é igual a 0, ok? Então 0 dividido por 0 é 0. E qualquer outro é divisível por 1. 10 dividido por 1 é 10. 2 dividido por 1 é 2. Então qualquer número divisível por 1 vai ser o resultado o quê? Vai ser ele próprio, né, pessoal? Então essa aqui é verdadeiro. Então aqui nós temos o que? A, B, C, D e E. O zero é divisível por qualquer número natural diferente de zero. Olha só, a gente já viu aqui, ó. 0 dividido por 1 dá 0, né? 0 dividido por 10 dá 0. Por quê? Porque a tabuada do 10 vezes 0 é igual a 0. Então, o 0 dividido por qualquer número sempre vai ser 0. E é verdade, ok? Com exceção do 0, ok? Porque o 0 dividido por 0 não existe, ok, pessoal? E faço o mesmo para os números... Assim, ó. Isso aqui não é compreendido por enquanto a nível de ensino fundamental, ok? Existem teorias dos limites no princípio que nós vamos falar sobre tendendo a zero, ok? O zero especificamente não existe. Qualquer número natural diferente de zero é divisível por zero. Agora ele falou do divisível por zero, ó. Então nós temos aqui, o número 1 é divisível por qualquer número natural. Lembra, ó, se eu dividir algum número por zero, a gente sabe que não dá, né, pessoal? E a mesma coisa aqui não dá, né? Por quê? 10 dividido por zero, eu nunca vou chegar próximo. É a mesma a explicação que eu dei aqui, ó. O zero aqui, ó, 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 1000 é 0, ou seja, eu nunca vou chegar próximo de 10. Então não existe, mesmo que seja esse diferente de zero aqui, tá? Então qualquer número dividido por zero não existe, tá, pessoal? Então a gente terminou mais essa. Essa era só para avaliar, né? Avaliar. Então, pessoal, nesse caso específico, o que que nos pede o problema? Vamos olhar, ó, calcular o maior número natural divisível por 12 menor que 600, ok? Um número natural que seja divisível por 12 menor que 600. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar os 600, ó, os 600 e vai dividir por 12, ok? E a gente vai ver esse número depois, o que que a gente faz? A gente diminui 12, né? Se o 600 for divisível. Então, ó, 6 eu sei que não é. Então, ó, 12 vezes 0 igual a 0. 12 vezes 1 igual a 12. 12 vezes 2 igual a 24. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, né, pessoal? Tá aparecendo. 12 vezes 3 igual a 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. Olha só. Então eu sei que 6 não é, né? Mas 60 é. 5, 12 vezes 5, 60, dá 0. Baixo 0. 12 vezes 0, né? 0. Resto 0. Então eu sei que 12 vezes 50 é 600. Mas ele quer um número menor que 600. Então vai ser o quê? Vai ser o 49. 49 vezes 12. Eu vou fazer por dois métodos. Ó. Eu podia simplesmente pegar esses 600 e descontar 12, que vai dar 588, ou fazer essa multiplicação. Isso aqui, o divisor vezes o quociente, a gente tem o resultado, né, pessoal? Então, eu estou fazendo aqui, ó, o divisor vezes o quociente, eu vou descobrir o que? O dividendo. Estou fazendo o processo inverso. Então, 2 vezes 9 dá 18. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Baixo.
e calculo a multiplicação da dezena. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 4, 4. Ok? 8 mais 0, 8. 9 mais 9 dá 18, só de 1. 1 mais 4 dá 5, beleza? Então, o número maior é 588, e eu mostrei aqui como? Simplesmente descontando 12 desse aqui que é divisível, ou fazendo o cálculo especificamente, né? Se 50 era 600, ele quer um número menor, eu faço 49 como o quociente, né? Beleza? O processo inverso da divisão é multiplicação, e assim a gente consegue tirar a nossa dúvida. Vamos lá para a próxima prova real, né, pessoal? Olha só, pessoal, nessa atividade a gente pode fazer o que? O contrário, né? Que nem eu falei, a multiplicação é o processo inverso da divisão, né? Então a gente pode fazer exatamente isso, ó. Tabuada do 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. E 5 vezes 10, 50. O que eu fiz? Eu fiz a tabuada dos 5 aqui, tá? Já cheguei fazendo, né, pessoal? O que ele pede aí? Os números naturais divisíveis por 5 menores que 45. Então agora a gente só vai colocar quais são esses números, né, pessoal? E os números são o quê? Os números naturais que ele pede são o quê? 0, 5, 10. Então 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40, pessoal. Lembrando que aqui ele pede que sejam menores que 45, beleza? Então, 45 ele não está incluso. Vamos para a nossa próxima, né? Então, nesse caso, a questão é muito similar à anterior, né, pessoal? Eles querem números divisíveis por 30, maiores que 15 e menores que 39. A gente pode começar escrevendo a nossa tabuada do 3, multiplicação, que é o processo inverso. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18, né? 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 30, né? Olha só, e a gente tem que chegar até o 39, a gente continua. 3 vezes 11, 33. 3 vezes 12, 36. E 3 vezes 13, 39. Detalhe, é menores, né? Então a gente tem que citar quais são esses números. Então, primeiro, ó, o que ele está pedindo? Quais os números maiores que 15, né? Então aqui, ó, 0 não é, 3 não é, 6 não é, 9 não é, 12 não é e 15 não é, porque 15 não é maior que 15, 15 é igual a 15. Qual número que é maior que 15? Então aqui 18, e é divisível por 3, né? Essa é a primeira condição, ó. Qual o próximo? 21. O outro, 24. O outro, 27. O outro, 30. O outro, 33. O outro, 36. E o 39 não é, né, pessoal? Porque ele quer o quê? Menor, ok? Então, sempre que você for realizar um cálculo, for responder alguma atividade, alguma questão, você deve ler o enunciado. Importante você ler e entender o que está sendo pedido. Eu sei que muitas vezes você tem dificuldade em entender o que está sendo pedido e não consegue realizar pela dificuldade da interpretação
de português, né? Da língua portuguesa, do que está sendo pedido. Falta de leitura, com certeza, ok? Às vezes é mais anterior ainda, né? A essa prática de leitura. É realmente entender o signo, o significado, beleza? Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Vamos para a nossa próxima. Então, pessoal, agora finalmente a gente chegou e algumas regrinhas, ok? Algumas regrinhas que vão facilitar a nossa divisão, ok? Por alguns números. Dentre eles, esses que estão aqui na nossa tabelinha que eu mostrei lá no início, ok? Então, essa tabelinha, ela tem na internet, tanto que eu copiei ela da internet, fiz um Ctrl+C, Ctrl+V e trouxe aqui. Muito útil, muito clara, ok? Olha só, olha a tabelinha. As cores, elas têm as regras semelhantes, ok? Então, o 2, o 4 e o 8 são praticamente as mesmas regras, ou alguma coisa acrescenta. O 3 e o 9, o 5 e o 10. E o 6 tem o quê? Regra dos azuis claros e vermelho e laranja, ok? A gente já vai chegar lá. Então, aqui, ó. Quando a gente sabe que um número é divisível por 2? Olha só, qual o primeiro que ele pede para a gente verificar? Ó? 517, ok? Então, ó, se a gente for pensar que um número a gente inicia a leitura da esquerda para a direita, a gente inicia a leitura da esquerda para a direita, então o último número que a gente vai ler é o 7, ok? O último algarismo é o 7. Então a gente vai ter que observar para saber se o número é divisível por 2 ou não. A gente tem que fazer uma pergunta: é par ou é ímpar? É par ou é ímpar? Pergunta, ok? Se é par, é divisível por 2. Se é ímpar, não é, ok? Ah, eu não sei quando o número é par ou quando é ímpar. Daí aqui a tabelinha ainda ajuda você, ó. 0, 2, 4, 6 e 8 são pares. Esse aqui então não se enquadra, ok? Porque 7 é ímpar, ok? Ó. Se for par, seria divisível, mas não é par, né? Não é par, então não é divisível, ok? E como você colocaria a resposta? Vai treinando o seu português. Então, eu colocaria a resposta assim: não é divisível por 2, pois não é par, ok? Então, é essa a resposta. Então, não é divisível por 2, pois não é par. E a letra B, pessoal, qual é? É o número 3.300. É par? Sim, é par, ok? Então é divisível? Sim, é divisível, porque ó, 0 é par e o critério para ser divisível por 2, ele tem que ser, o último número tem que ser par, ok? Então, sim, como eu colocaria a resposta? Sim, é divisível por 2, pois o último número é par. Essa é a característica, beleza? Esse é o raciocínio. Vamos para a letra C. Deixa eu trocar de caneta aqui. Letra C. Eu acho que eu vou ter que dar uma pausa porque tem um batuque aqui, pessoal. Não, parou. Então, olha só. Letra C. 770. O que você acha? É divisível por 2 ou não? Qual a pergunta? O último dígito. O último número é par ou é ímpar? Daí você vai ver que o último dígito é o que? 0. Né? O último dígito é 0. Se é 0, é divisível. O critério é apenas esse, beleza, pessoal? O critério é só esse, beleza? Se é par ou não o último dígito. Daí a gente sabe se é divisível ou não por 2, só isso. Como seria a resposta, então? Sim, é divisível por 2, pois o último dígito é par, ok? Letra D, 3.255. 55, ó, o 5. 5 é o que? É ímpar. Então não é divisível, beleza? Se 5, que é o último dígito, é ímpar, então não é divisível. Por quê? Porque a nossa regrinha de divisibilidade
diz que tem que ser par, ok? Então aqui, ó, também não é divisível. Professor, adianta eu colocar só um X nas respostas? Não, não vai adiantar, pessoal. Por quê? Porque você tem que trabalhar essa parte da linguagem, beleza? Então vamos ver a AD. 2.215. 2.215, o último dígito é ímpar, né? É ímpar, então não é divisível por 2, pois é ímpar. A resposta é não é divisível por 2, pois é ímpar. A letra F, finalmente, nós temos 8, 3, 90, 80. Então, nós temos 839.080. O último dígito é par. Olha que lindo. Se é par, é divisível. Viu como é fácil? Se a gente souber essa regrinha, como é fácil a gente resolver uma questão? Como a gente resolve ela rapidamente? Beleza? Vamos para a nossa outra. Vamos para 10. Então, pessoal, olha só. Questão 10, atividade 10, ó. Ele pede os números naturais. Eu coloquei a regrinha aqui, ó. Os números naturais divisíveis por 2 maiores, né? Ele pede maiores, eu coloquei maiores, é igual, olha só, coloquei errado. Eles pedem maiores que 1 e menores que 19, ok? Então, quais são os números, pessoal, que são divisíveis por 2? São os números pares entre 1 e 19. Então, eu tenho o quê? Eu tenho o número 2, eu tenho o número 4, eu tenho 6, 8, 10, 12, 14, 16 e o 18, ok, pessoal? Então, são esses números que eu tenho, né? Que são divisíveis por 2, maiores que 1 e menores que 19. Quais eu peguei? Peguei os números pares, que essa é a nossa regrinha. Observe a regrinha aqui, ó. Os números pares. Então, todos eles terminam por 2, 4, 6, 8. Ou 0, né? 0, 2, 4, 6 e 8, ok? Números pares. Vamos para a nossa próxima. Essa foi rapidinho. E lembrando, pessoal, que tem um vídeo sobre a revisão das 4 operações. Primeiro. Segundo, deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Estou aqui te ajudando. Terceiro, se inscreva, deixe seu comentário, ok? Só não vai dizer que não vai colocar um comentário assim. Professor, não entendi nada. Por quê? Porque o nada é muita coisa. Aqui eu só estou para explicar, no caso, a princípio matemática. Eu tento dar um auxílio em um outro detalhe em português, tudo bem? Mas, a princípio matemático, ok? Então, quando você diz entender tudo, às vezes você não entendeu o que está escrito, né? Você não entendeu a questão, como se lê a questão. Você não entendeu o que o professor está falando. É um processo cognitivo que vai um pouco mais a fundo, beleza? Mas vamos lá. Então, seus lindos, é o seguinte, ó. Critério de divisibilidade por 3, uma regrinha que vai facilitar o seu cálculo. Qual é essa regrinha? Eu preciso realizar toda a operação para saber se é divisível? Não. O que você faz? Lembra que a regrinha do 2 era verificar se o número era par, né? Se o último dígito era par. Essa era a regra do 2. A regra do 3, ela nos diz o seguinte, ó, que um número vai ser divisível por 3 se a soma de cada um dos seus algarismos for divisível. Então, olha só, em vez de eu pegar e tentar dividir 428 por 3 para saber se é, eu somo, ó, 4 mais 2 mais 8, ok? 4 mais 2 dá quanto? Dá 6. 6 mais 8 dá 14. E, né, lógico, eu tenho que lembrar da tabuada do 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Vamos ver se dá até aí. Qualquer coisa eu continuo, né, pessoal? Então, ó, 14 não é divisível. Por quê? Porque 15 é, né? Então, é 3 a mais ou a menos.
E 33.100 vamos somar. 3, ó, 3 mais 3 mais 1. Eu somo os algarismos. Zero não adianta, né, pessoal? Somando zero dá zero. Então eu sei que 3 mais 3 é 6. 6 mais 1 é 7. Olha só, 7 também não está na tabuada, tem o 6, pessoal, ok? Se o 6 está, quer dizer que o próximo número é o 9, que nem a gente tem ali, né? Só apagar aqui, pessoal. Né? Então 7 não é. Então a gente já tem dois que não são divisíveis, ok? Porque a soma de seus números não é divisível por 3. E 409 dá 4 mais 9, né? O zero, que eu falei, não adianta a gente somar, né, pessoal? 4 mais 9 dá o quê? Dá 13. 13 também não se encontra, né? Olha o 12, né? Se o 12 está ali, o próximo é o 15 e o anterior era o 9. Então, 13 não é divisível por 3. 6.813, olha só, vamos somar. 6 mais 8 mais 1 mais 3. Olha só, 6 mais 8 é 14. 14 mais 1 é 15. 15 mais 3 é 18. Olha só, pessoal, 18. Se é 18, 18 é divisível por 3, ok? Então, é divisível. Encontramos o nosso primeiro que é divisível. Vamos para a próxima. Só lembrando a regrinha aqui, né? Eu não mostrei a regra, ó. A soma dos dígitos deve ser múltipla de 3, ok? Então, por isso que a gente compara com a nossa tabuada, né? E 71.256, vamos de novo, né? Então a gente vai o quê? 7 mais 1 mais 2 mais 5 mais 6. 7 mais 1 é 8. 8 mais 2 é 10. 10 mais 5 é 15. E 15 mais 6 é 21. Olha só a nossa tabuada. 3 vezes 7, 21. Vou dar uma pausinha aqui por causa do barulho, ok, pessoal? Então é que tem uns motoqueiros aí que eles têm que avisar que eles estão chegando em casa, eles vão a rua toda buzinando e fazendo barulho com a moto. Voltando aqui então, 21 é divisível, a gente coloca ó, o 21 aqui, ó. É um múltiplo, né? Múltiplo de 3. E qual é o nosso último número então? 788, pessoal. 7 mais 8 mais 8. Olha só, 7 mais 8 é 15. 15 mais 8 dá 23. 23 não é, né, pessoal? Porque o próximo número é 3 vezes 8, que é 24. Então, 23 não é um múltiplo de 3, ok? Como a gente colocaria essas respostas? A gente colocaria sim, é divisível, pois é múltiplo, pois a soma dos seus dígitos é múltiplo de 3, ou não, não é divisível, pois a soma dos seus dígitos não é múltiplo de 3. São essas duas respostas que a gente teria que dar num português correto, ok, pessoal? Uma resposta completa. Essa questão, a questão 12, atividade 12, é a mesma, pessoal. A mesma, porque ele pede assim, sem você realizar a divisão, tem que responder, esse número 323.232 é divisível por 3? Como é que a gente vai fazer, pessoal? Lembra? A gente vai somar seus dígitos, né? Ó, 3 mais 2 mais 3, mais 2, mais 3, mais 2. Isso vai ser igual aqui, ó. 3 mais 2, 5. 3 mais 2, 5. 3 mais 2, 5. Então, isso vai ser igual a 15. 15 é um múltiplo de 3? Sim, é, né, pessoal? 3 vezes 5 igual a 15. Se é igual a 15, então é divisível por 3. Já dei a resposta completa. Essa foi rapidinha, né, pessoal?